Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Câncer, Por quê? Qual o Caminho? Esse programa ele vai ao ar toda quarta-feira no canal da Aba Pai Rádio, no YouTube, das 19 às 20 horas. Meu nome é Fernando Lissa, sou cirurgião oncológico. Primeiramente agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui, a Aba Pai Church e ao pastor Thelmo Martinello, que nos confiou, deu a liberdade de estarmos conversando, e temos o objetivo sempre de atingir as pessoas. Se pudermos estar salvando vidas, isso é nossa principal meta. E hoje nós estamos aqui com o coordenador da Escola Raízes, né? Para mim é a melhor escola de teologia do Brasil, né? Eu já falei para ti, eu tenho enorme gratidão, né? Porque tu e o Lucas Darotti são pessoas que foram aquela parte final, né? De convencimento de batizar, então eu tenho uma gratidão eterna com vocês. Que bacana. E sempre que qualquer coisa vocês precisarem, conte comigo, isso aí tá? Não, sem dúvida nenhuma, só ligar, falar, gratidão, ela é eterna mesmo, tá bom? E hoje nós vamos conversar um pouco, porque nós conversamos muito sobre câncer, o que seria câncer, né? Então nós explicamos muito, fator de risco, mas quando a gente chega na questão do porquê, né? E esse porquê, nós tivemos uma grande autora, se chama Elizabeth Kubler-Ross. Era uma médica, ela era suíça, trabalhou na Segunda Guerra Mundial, né? O pai dela disse que ela nunca ia ser médica, ela foi para os Estados Unidos, se formou médica, e deram para ela um objetivo, né, de vida, que ela até colocou como objetivo de vida, que era trabalhar com pacientes terminais, né? Doenças, não só câncer, mas outras doenças terminais. E dali ela desenvolveu todo um trabalho das fases do luto, né? E, infelizmente, né, a notícia do câncer, ela traz a ideia de morte muito claramente, né? Infelizmente, hoje nós conseguimos ter um índice muito maior de cura, mas em alguns casos, infelizmente, ainda não. Então, assim, Tiago, te perguntar, com relação a câncer, nós estávamos conversando aqui antes, eu fiz uma postagem no Instagram, né, que Deus é perfeito, né? Então, quando a gente estuda fisiologia, a gente estuda o cérebro, neurofisiologia, toda a fisiologia, a gente vê que o corpo humano, a complexidade do corpo humano, ela é fantástica, né? É muito perfeito, né? Mas algumas pessoas, né, teve um comentário, disse, não, mas se esse teu Deus é perfeito, é bom, como que ele permite, né, uma doença, um câncer, né, numa criança, né? Até comentou uma criança, um câncer ósseo numa criança, e eu uma vez atendi uma criança de 2 meses. Na verdade, ela desenvolveu um melanoma, um câncer de pele intraútero. Ela já nasceu com metástase, né? Então, assim, se for questão de merecimento, né, toda essa situação, o que uma criança, né, intraútero tem, né? Então, eu queria saber, assim, a visão cristã, a visão bíblica com relação a essa parte da doença. Por que a doença, né, tem esse tipo de doença que leva à morte? Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer aqui, uma honra estar dividindo a mesa com você, aluno da Escola Raiz, mas antes de tudo um doutor, né? Que para mim, eu acho que todo médico ele deve ser respeitado como ser humano primeiramente e depois como um herói, porque ainda mais a tua especialidade, que é a oncologia, né? Que trata de situações já de casos mais delicados, às vezes casos irreversíveis, né? Então tem toda uma estrutura psicológica que o médico da tua área ele absorve. São quase 28 anos já nessa estrada aí. Então, primeiramente, parabéns pela tua profissão. Obrigado. Que Deus te dê graça, sabedoria e discernimento sempre para continuar atuando aí de forma honesta e sempre querendo o melhor para o ser humano, né? Eu perdi meu pai para o câncer, perdi minha sogra para o câncer. Faz 2 meses que eu perdi minha sogra, mais ou menos, para o câncer. Então, eu sei que é uma doença que leva a gente a níveis de desgaste muito grande. Então, o médico ele tem muita participação nisso. Então, uma honra estar aqui, pode ter certeza disso, tá? Muito obrigado. E em relação à doença, o ser humano, a doença, por que Deus permite, porque se Deus é bom, porque há tantas coisas ruins, isso aí, na verdade, é um dilema antigo,
filósofos da antiguidade já discutiam sobre esse assunto. Um dos mais famosos que levantou essa questão foi Epicuro, né? Se Deus realmente é bom, por que que o mal existe? E se ele é soberano e o mal existe, então quer dizer que ele não é tão soberano assim. E se ele é soberano e permite que o mal exista, então significa que ele não é tão bom assim quanto se fala. Então, filósofos da antiguidade já levantavam esses questionamentos. Esses questionamentos, por um lado, são bons, Sim. em certo aspecto, porque nos fazem sair da caixinha, né? Aquela caixinha que é toda bonitinha, você acha que funciona assim mesmo, e não. E quando você começa a abrir a caixa e tirar as coisas de dentro e ir para fora dessa caixa, são muitas indagações realmente sem respostas, né? Tipo assim, eu ver uma criança hoje com uma doença terminal, isso nos comove. Diz assim, meu Deus do céu, uma menininha, um menininho que tinha toda a vida pela frente, está ali só contando os dias. Esse dia ainda vi um podcast do Inteligência Limitada, não sei se você conhece. Conheço. Daí ele levou lá, o Vilela levou uma menina, uma moça. Eu conheci. Uma moça. Não assisti o podcast ainda, uma moça que está... Ela está com os dias praticamente contados, Isso. né? Ela tem o sonho ainda de engravidar, né? Isso e tal, mas por causa da doença vai chegar num limite ali. Mas você via ela tão cheia de vida, falando ainda, né, sobre aquilo, sabendo que daqui a pouco ela não vai estar mais entre nós. Você vê que aquela vida que ela está transmitindo naquele podcast não parte só dela. Tem algo por trás aí que movimenta. E voltando à relação do mal, doença, por que a gente sofre e tudo mais, a gente tem que partir do princípio, né, Fernando? Princípio de tudo. Deus criou céus e terra. Nós, como cristãos, sim, a gente acredita nisso, a gente é criacionista. Não fazemos uso da ciência nessa parte para definir se Deus existe ou não. Para nós, Deus existe e Ele criou todas as coisas. E Gênesis, capítulo 1, 2, vai contar a história de um Deus criador, que Ele se dá a liberdade de criar, o poder dele de criação. Então, em cada momento e ato da criação, seja do céu, da terra, dos animais, do mar, das estrelas, das plantas, do próprio ser humano, em toda a fase da criação, quando Deus terminava essa parte da criação, vinha uma frase muito bacana. E viu Deus que era bom. Todas as vezes. Deus olhava para o resultado da sua criação e a conclusão que ele chegava sobre isso que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Então a gente parte de um pressuposto validado pela Escritura de que a criação ela foi perfeita. Perfeita, num estado de... sem dúvida. Num estado de uma plenitude gigante. Ao ponto do próprio Deus, que é conhecedor de todas as coisas, ver a profundidade de toda a sua criação e lá no final constatar. É muito bom. Bom. Quando você vai estudar fisiologia, embriologia, como que pode 2 células transformar num ser humano, é perfeito. Só quem estuda sabe entender uma reação química, um movimento, um dedo. Isso. É impressionante. Nós, como seres humanos, a gente tem que partir para livros, estudos, workshops e tudo mais para tentar entender a complexibilidade do corpo humano. Com certeza. E Deus sendo o criador de tudo isso, às vezes a gente tem uma visão limitada, né? Deus viu, olhou o Fernando por fora, olhou o Pimpas por fora, olhou os animais por fora e viu que era bom. Não. A visão de Deus ela é muito mais além. A visão de Deus para o ser humano, ele viu cada célula, cada veia, cada osso, cada partícula. Daí agora me falta conhecimento para especificar os componentes orgânicos do corpo humano, mas ele viu toda essa estrutura também e disse que era boa. O pensamento
sentimento, essa sensação, sentimento de amor e tudo. Então, entendeu? como você pode explicar isso? Então, qualquer coisa que o ser humano criou veio primeiro do cérebro que Deus criou antes. Então, Tiago vai dizer, né? Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do certeza. Pai das luzes. Então, tudo que a humanidade produz de bom, pode ter certeza, ela teve um insight divino sobre isso. Acredite ela ou não. Deus, ele derrama da sua graça, a teologia vai chamar isso de graça natural, graça comum, que molha todo ser humano, ela molha todo ser humano, né? E Deus vai se revelando aos poucos para a humanidade. Tem um porém daí nessa história, tem uma vírgula aqui, né? O ser humano é criado, colocado num lugar específico, Deus estabelece um padrão de vida para ele. O ser humano quebra esse padrão de vida estabelecido por Deus. Quando o ser humano quebra esse padrão estabelecido por Deus, há umas consequências que a humanidade, a partir de Adão, vai colher. Então, aquele estado perfeito, aquela conclusão de Deus de que tudo era bom, agora ela começa a ser afetada pelo resultado da desobediência do homem. Quando Deus volta para conversar com Adão, depois de ele e sua esposa terem pecado, algumas sentenças são lançadas sobre o homem. E a gente às vezes enxerga Deus como um ditador e uma pessoa que amaldiçoou Adão e Eva. Eu não vejo por esse lado. não, de jeito nenhum. Eu vejo que havia um padrão estabelecido por Deus e Deus honra a sua palavra em toda a sua plenitude. Só, não come daqui, porque o dia que tu comer, tu vai morrer. Eu sei do que eu estou falando, tu vai morrer. E a parte de morte ali, daí entra debate teológico, mas vamos focar aqui na parte imaterial do homem espiritual. Adão desobedece e morre espiritualmente diante de Deus. Ou seja, ele quebra aquele relacionamento. A criação de Deus, outrora perfeita, começa a sofrer os efeitos da queda. O homem pecou contra Deus. E por ele pecar contra Deus, ele perde alguns privilégios que ele tinha. O maior privilégio, poder conversar com Deus face a face. A fonte da verdadeira vida. E para mim, assim, a grande misericórdia de Deus, coisa que é bom, é Gênesis 4. Que mesmo Caim fazendo errado, ele ainda chama atenção, demonstra amor, demonstra misericórdia, ensina o caminho, fala para ter o domínio próprio. E mesmo assim, ele vai contra e inicia a primeira morte, né, o primeiro assassinato. Então vê que o ser humano escolheu. E o ser humano escolheu esse caminho. Esse caminho. E tudo, como nossa vida de relação, não tem mais como eu dizer que eu vivo uma vida independente dos outros. Tudo é uma vida de relação. Então, tudo está interligado. Né? Exatamente. Então se interligou, começou está tudo interligado a partir daí, né? E é bem assim mesmo. Então, rompeu-se aqui um relacionamento. Adão e Eva são expulsos, né, do Jardim do Éden e começam aqui a colher o resultado da sua desobediência. Do suor do rosto de Adão, significando que o trabalho dele, não que ele já não trabalhava, Sim. Ele já trabalhava, ele cuidava do que Deus tinha colocado na mão dele. Mas a partir da queda, tudo se torna mais dificultoso. Sim. O parto, algumas pessoas se enganam, às vezes acham que Adão e Eva não tinham relações sexuais antes da queda, mas tinham. A ordem era crescer e multiplicar. Então, a partir da queda, a dor começou a fazer parte do ser humano. E por sentir dor, a mulher sofreria também as dores de parto. E um detalhe muito importante, que o pecado ele não afetou só o homem e a mulher. Ele afetou toda a criação de Deus. Gênesis é bem específico em dizer que a terra começou a produzir cardos e abrolhos, espinhos. Então ela já não era mais tão boa como era. Então, produzindo espinhos aqui, seca numa terra, Adão, daí faz a interligação aqui, né? Por isso que o trabalho dele seria mais árduo.
Com isso, Fernando, a gente entende que o ser humano vai evoluindo à medida que vai crescendo, evoluindo em conhecimento, né, eu digo, à medida que ele vai se desenvolvendo na Terra, e por estar debaixo da maldição do pecado, Romanos capítulo 5, Paulo vai explicar isso de uma forma bem didática. A pessoa que quer entender toda essa construção sobre o pecado que atingiu a humanidade está em Romanos. Paulo explica isso claramente. Então, Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, que seria por Adão, e através dele a morte foi legada a todos os seres humanos. Então, nós nascemos debaixo de uma maldição aí, chamada pecado. Sim. E por nascer debaixo de uma maldição chamada pecado, o pecado original, nós como seres humanos, a Terra sofre com isso. Ela sofre. Toda a criação de Deus, ela sofre. Ela tem o efeito da queda no próprio ser humano, vai ter no corpo. A gente cresce, a gente nasce, cresce e morre. Você diria que, então, dentro dessa questão de espinhos, né, quando falou, então a partir daí também eu posso dizer que na questão da fauna começou a questão de predador e presa, aquela cadeia alimentar no caso, ou isso já talvez existiria? Só uma questão teológica aqui no meio. Eu acredito que já existiria, porque o leão sempre foi leão, né? Sim. Então ele se alimentava de outro animal. Está dentro do propósito da cadeia alimentar dele cumprir o que Deus planejou para ele, como um animal mesmo, né? Eu acredito que sim. Agora, a maldade começou a fazer parte. Sim. Daí aqui entra um detalhe importante, no ser humano. No ser humano. Com isso, ao longo da história, o ser humano ficou vulnerável. Agora eu tenho um corpo limitado. Aqui, eu estou morto espiritualmente. Paulo vai dizer que todos os pecados estão afastados de Deus. Então, a gente tem aqui a parte imaterial e material, para não entrar aqui dicotomia, ou um corpo único e tudo mais. Vamos lá, parte imaterial, estou morto, afastado de Deus. Não conheci Jesus ainda. Estou afastado de Deus por causa do meu pecado. E tem a parte material, que é o nosso corpo, que é o que eu estou te vendo aqui, estou aqui agora aqui. Então, esse corpo aqui, ele é uma questão orgânica, de que se eu não cuidar dele, eu vou sofrer as consequências. E ele vai chegar e voltar para o pó um dia. Então, ele é muito frágil. Olhando claramente para a queda, a gente não está falando só da morte espiritual, a gente está falando que afetou o corpo do ser humano também. Não em relação ao pecado aqui. Sim. Aqui é bom fazer uma separação também. O ser humano ele vai adquirir doenças aqui. O ser humano ele vai sentir dor aqui. O ser humano ele vai suar para conquistar o seu trabalho. Então, a maldade na natureza humana vai desembocar nas suas atitudes. Que daí Paulo vai chamar isso aqui, as obras da carne são manifestas. A saber, né? Ele dá uma lista. Então, a doença, as coisas ruins que a gente vê, todo o sofrimento da humanidade é por consequência de uma desobediência inicial. Lá no Jardim do Éden. O ser humano começou a sofrer os efeitos da queda. E um dos efeitos da queda é adquirir doenças. E uma das coisas também, vamos lá, assim, né? Que é, por exemplo, na questão de Caim. Ele optou, né, por tomar aquele rumo. Tá, sim. Então, por exemplo, o que nós vamos pegar? Os 3 principais fatores de risco para câncer. Álcool, cigarro e obesidade. E hoje a obesidade, ela... Perfeito. Né? Então, assim, é a opção do homem. Ele tem a opção de não, ele sabe que faz mal, mas ele fuma. Ele sabe que faz mal, mas ele bebe. Ele sabe que faz mal ser obeso, mas ele continua obeso, né? Então, e eu estava até no programa anterior, né? Eu fiz um levantamento, então, por exemplo, a obesidade hoje atinge 60% dos cânceres nas mulheres, a obesidade é diretamente proporcional. Sério? Sério. Então, apenas 30% nos homens. Então, as mulheres hoje, elas estão muito mais impactadas da obesidade
do que 50 anos atrás, quando a população era muito mais magra. Tanto que agora, quase que essa semana, que existe uma diferença entre rastreamento de câncer de mama, onde mais impacta. Nos Estados Unidos era a partir de 50 anos, aqui no Brasil a partir de 40, né? E depois eles baixaram para 45 em mulheres negras, agora essa semana baixaram para 40 anos. Por quê? Porque houve um crescimento muito grande de 0 a 49 anos, praticamente boa parte dos cânceres relacionados à obesidade triplicaram ou quadriplicaram. O número total aumentou, mas principalmente em pessoas jovens é muito grande. Eu posso dizer isso no consultório. Eu vejo hoje muitos pacientes de 20, 30, 40 anos com câncer que eu não via 20 anos atrás. Muito, né? Então, ou seja, são opções que o ser humano tem. Mas tem aquelas partes que são genéticas. Aquelas partes que você não tenha, assim, que vem, por exemplo, de uma questão genética. Mama é muito genético, câncer de cólon é muito genético. Né? Então, câncer de tireoide. Então, a gente vê esse tipo de situação. Então, isso muitas pessoas questionam, né? A questão, né, mas é importante a gente separar bem assim, o que é espiritual e o que é físico. Cara. Um detalhe importante, né? A gente mencionou aqui que a doença, o sofrimento, é o efeito da separação do homem de Deus lá no início. Por quê? Porque ele saiu de um estado de perfeição, de que Deus viu que era bom, e entrou numa vulnerabilidade. Então nós somos vulneráveis hoje. Uma picada de aranha nos mata, né? Dependendo do veneno. Sim. Então nós somos vulneráveis. Uma pandemia vem e levou muita gente. É um vírus. Sim. Então coisas pequenininhas são capazes de matar nós, seres humanos, vulneráveis, porque deixamos aquele estado de perfeição. Então a morte, ela tem vários aspectos. Ela tem a morte espiritual, a morte física, mas ela também tem um processo de morte aqui, que vai te derrubando aos poucos. E às vezes é numa doença, às vezes é numa depressão, às vezes é em outras coisas, mas ela vai te matando aos poucos. Às vezes não fumar um cigarro, às vezes está acima do peso, na obesidade, que daí se você for a fundo, você vai descobrir que a pessoa tem gula, nunca consegue parar de comer, e tudo está intrinsecamente ligado às disfunções que a gente herdou da queda. Isso é fato. Isso é um fato, a gente não pode negar. Só que um outro ponto é importante. A gente herda isso como ser humano, toda a humanidade herda isso, alguns vão ter, outros não, alguns tipos de doenças, mas é bom enfatizar que eu adquiri uma doença, vamos lá, eu adquiri um câncer. Certo. Isso não é resultado de um pecado que eu cometi agora. Entende? Não é uma maldição pelo que eu estou praticando agora. Tipo, o homem foi lá e traiu a sua esposa. Deus olha para ele, vou botar um câncer em ti porque tu traiu a tua esposa. Não, isso não acontece. Isso não acontece. O ser humano lá roubou outro. Deus vai lá e bota uma doença terminal nele também. Né? Biblicamente falando, e olhando também todo o contexto do Novo Testamento, é incoerente, é perigoso afirmar isso. Com certeza. É perigoso uma pessoa hoje que está passando por uma situação difícil, que descobriu um câncer, olhar para Deus e constatar que aquela doença que ela tem é resultado de uma vida, às vezes, miserável que ela levou. Aí aqui eu estou falando em relação à parte espiritual, né? Sim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é o efeito da queda, porque nos tornamos vulneráveis, mas não está relacionado a um pecado específico do ser humano. Eu vou trazer um testemunho com relação a isso, da minha parte, né? Tá. Então, assim, vamos lá, vai fazer quase 2 anos em julho de agora desse ano, são 2 anos aqui na igreja. É um ano de conhecimento, de estudo bíblico, assim, da escola. Uhum. Então, assim, antes eu via pessoas mais jovens e eu tinha um sofrimento muito grande. Por ver pessoas mais jovens, né? Tu via, às vezes, destruindo família e tudo. E depois que eu comecei a ter esse conhecimento, ter essa explicação, entender isso, esse sofrimento deixou de ser um sofrimento. Passou a ser um entendimento. Mas eu vejo
algumas famílias que têm uma certa religiosidade, né? Muitos católicos, né? Quem tem a grande maioria. Mas eu vejo que falta um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Porque só quando você tem um conhecimento mais profundo, um entendimento mais abrangente né, da Bíblia, você consegue ter essa separação, esse entendimento, e você deixa de ter um sofrimento tanto espiritual quanto físico. Há um entendimento. E eu vejo muitas famílias, quando não tem esse entendimento, existe a questão da culpa. Talvez a culpa de não ter sido mais religioso, talvez a culpa de um filho com um filho, culpa de, como falou, uma traição, uma culpa, vejo muito assim, casais, quando eu vejo uma mulher assim, uma vida de relação ruim, né? Muita tristeza, né? Que a gente consegue ver, sentir assim que um relacionamento não é bom há muito tempo. Às vezes, né, não tem nem assim, não fuma, não bebe, não é obeso, mas há tristeza, há falta de perdão. Eu vejo muitas pessoas com câncer, às vezes uma mãe, um pai, né, um filho, usar a própria doença com ganho secundário. Né? Às vezes assim, a família está afastada. Aquela doença, né, aquele câncer une a família, e às vezes a pessoa não quer se curar. Para ver a família unida. Para ver a família unida. Então, olha a loucura, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes, esse é um depoimento meu, eu acho que é por isso que, né, outro dia o Fabianinho fez um culto, ele falou que nós precisamos mergulhar, nós precisamos entender. O entendimento superficial, ele muitas vezes pode ser até prejudicial. Ele nos coloca na mão de outras pessoas, né? Exatamente. Que às vezes não... O Lucas fala um negócio massa, né? Se você não estuda, você corre um grande risco de ser enganado por alguém que estuda. Exatamente. Então, aí entra essa questão. Deus não vai te castigar com uma doença. Isso é a primeira coisa, né? Então, hoje eu tenho esse entendimento, eu consigo passar isso para os pacientes, tirar essa... Mas ela é uma consequência da queda. Com certeza. Porque se nós estivesse lá naquele primeiro estágio, as doenças não existiriam. Então, é uma consequência da queda. Claro que, aí aqui tem certos tipos de doenças. Sim. Você falou de genética aqui. Sim. Beleza? A pessoa pode ser a mais fitness, a pessoa mais disciplinada na parte de alimentação, pode cumprir todas as regras, que é o caso da minha sogra. Minha sogra era uma pessoa super disciplinada na alimentação. Chegava assim, às vezes, tipo assim, o neto ia pedir um chocolate, ela sempre vinha com algo saudável por trás. Então ela era disciplinadamente regrada, cristã, fiel a Deus. E ela adquiriu um câncer. Entende? Então, questão de genética, por causa do pecado original, a gente vai passar por isso. Essa é a responsabilidade que nós temos, ser ser humano, né? Só que também tem outras situações. A pessoa que fuma. Se ela sentar contigo, tu vai orientar ela, ó. Esse caminho aqui vai te levar para um resultado aqui no final. Que às vezes é um câncer de pulmão. Sim. Então, aí sim é fruto específico das escolhas dela. Não significa que Deus olhou para essa pessoa e disse, eu vou castigar ela com câncer. Não, estava óbvio o caminho. Estava óbvio, estava desenhado. Você quis continuar por aqui. Então, certas coisas estão sob nosso controle. Certas coisas não. Esse é um ponto muito importante. Quando as coisas não estão sob o controle, como que a gente argumenta? Indo para a Bíblia. Jesus falou para os discípulos, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Entendeu? Como fala, por exemplo, da questão das tribulações. Né? Você vai passar por tribulações. Tu pode ser a melhor pessoa e tudo. Vão haver tribulações. Uma doença é uma tribulação. Uma dor é uma tribulação. Um luto é uma tribulação. Tu pode fazer a melhor coisa. O que é importante é que, como o Paulo fala, é mais importante sofrer que sofrer fazendo coisas boas. Se temos fazendo coisas boas. Eu tenho uma amiga de 42 anos, fitness totalmente, né? E teve um câncer de pulmão. Como é que você explica isso? Agora, ela tinha toda uma situação
para que não tiver, mas não quer dizer que não vai ter. Não quer dizer que não vai ter. Mas a é- tua parte você está fazendo. Exatamente. É. Essa é a parte mais importante, que é a tua parte. Então, vê que interessante, assim, é você aceitar. Então, por exemplo, as 5 fases do luto, né, que a Elizabeth Kubler-Ross colocou. Então, negação, depois tem a depressão, depois tem barganha. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, né? Sim. Aí depois de tudo isso vem a aceitação. Então, por exemplo, o exemplo que o Gesiel deu, então, que é uma visão cristã. Eu acredito que seja uma visão muito de entendimento realmente. Que quando ele teve o diagnóstico, ele pesava na época 140 quilos, o que ele pensou? Não, eu vou enfrentar, eu tenho que passar por uma cirurgia, eu vou me preparar para quando chegar na cirurgia, eu vou estar na melhor forma possível. Que bacana. Para que eu tenha as melhores chances. Esse é o entendimento que às vezes as pessoas jogam fora, desistem. Na questão da depressão, na negação, elas desistem. Não, isso aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa injustiçada, nunca dá nada certo para mim, se vitimiza. Aí, em vez de procurar uma situação de superar aquilo ali, ela absorve ainda mais a negatividade, né? Exatamente. Ela vai abraçando ainda mais a morte, mais a tristeza e se enfia num buraco ainda mais profundo. E isso foi para mim, foi um dos grandes aprendizados, estudando a Bíblia, estudando o cristianismo. A Bíblia, Fernandão, ela lida com o Espírito Santo e tendo uma interpretação coerente, ela vai te levar a uma maturidade gigante sobre muitas coisas. Um dos pontos de o ser humano entrar nessa questão de barganha, se tu me curar, eu vou fazer isso. É porque não tem entendimento da Bíblia. Com certeza. É uma das coisas porque às vezes a gente briga com Deus, questiona Deus. Se tu é tão bom mesmo, porque tu permite tais coisas? Porque a gente não tem um conhecimento das Escrituras. Porque o propósito de Deus nunca foi esse. É a gente que se colocou nesse caminho. É a gente que trilha esse caminho. É a gente que disse assim, beleza, tu me criou, mas tu fica aí, eu fico aqui. Então, quando a gente faz isso, as consequências são grandes. É a mesma coisa, Deus sendo a fonte da vida e eu me desligar da fonte da vida. Sim. Eu me desligar da fonte da vida, eu vou morrer. É a mesma coisa que essa mão aqui pedir para ser amputada. Ela chega e olha para mim, eu preciso viver sozinha. E eu, como o cérebro do meu corpo aqui, meu cérebro diz, né? Que comanda, se tu se desligar, se tu se amputar, tu vai morrer. Não, eu tenho a capacidade de viver sozinho. Aí vai lá, amputa a mão. A mão vai viver ali, vai dar umas batidinhas ali, né? Mas em certo momento ela vai morrer. Por que ela morreu? Porque ela se afastou da fonte da vida. É a mesma coisa com Deus. Deus é essa fonte inesgotável de amor, de graça, de misericórdia, de paz, de longanimidade. Todo o fruto do Espírito que Paulo diz que os cristãos devem ter é a revelação plena de quem Deus é. Com certeza. Então, Paulo nos orienta, mais amor, Deus é amor. Mais longanimidade, Deus é longânimo. Quanta paciência ele tem comigo o dia inteiro. Né? Lute pela paz. Deus é um ser que luta pela paz. Acho que uma coisa muito importante é que assim, Deus fala da vida eterna. Isso. E o ser humano está preocupado com a vida terrena. Isso, então, esse é o ponto. Esse é um ponto muito importante para você dividir. Esse é outro ponto, o final, na verdade, né? Exatamente. Tu se afastando da fonte, não tendo a interpretação correta do Evangelho, você vive só para essa vida. E Paulo te chama essa galera que vive só para essa vida de os mais miseráveis de todos. Com certeza. Tem porque não tem uma esperança. O livro do Luciano Subirá, que é Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, é fantástico. Ajuda Subirá muito bom, né? Ajuda muito no entendimento. Porque às vezes, por exemplo, pode colocar, como eu falei antes, pode colocar uma doença, um câncer, que pode unir a família. Deus está colocando ali uma tribulação
para chamar, não para aquela doença, mas para chamar a vida eterna, para chamar um arrependimento, para chamar uma mudança de vida, nascer de novo. Deus usa dessas situações para ser didático. Com certeza. C.S. Lewis vai dizer que a dor é um grito pela misericórdia de Deus. A dor é como se a gente estivesse gritando para Deus, sabe? E Deus vem de forma didática, nos ensina através... Não que ele colocou, sim, mas ele aproveita da calamidade para nos abrir os olhos. Salomão vai dizer que é muito mais proveitoso tu ir numa casa de luto do que numa casa de festa. Porque na casa de luto você vai ver e enxergar a verdadeira realidade, que um dia tudo acaba. Vendo aquilo te provoca uma reflexão sobre o que de fato é a vida. Você provocando a reflexão do que de fato é a vida, corre uma grande chance de você mudar a sua mentalidade em relação a muitas coisas. Com certeza. Não foi o que aconteceu com Gesiel. Recebi um diagnóstico. Não foi Deus que deu o diagnóstico. Sim. Mas Deus aproveitou do diagnóstico para, de forma didática, mudar alguma mentalidade dele. Em algum aspecto que ele precisava melhorar na vida dele. O John Piper fala que todas essas coisas é para manifestação da glória de Deus. Para manifestação da glória de Deus. Mas tu tem que ter um entendimento, não adianta um entendimento especial, tu tem que ter um entendimento disso. Porque isso é libertador. Libertador? Isso é libertador. E a outra questão que você puxou, que é uma das mais importantes, que é a essência do cristianismo, que é a essência do evangelho. Jesus vai dizer que a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus é que todos creiam na vida eterna. Exatamente. Na vida eterna. Então, a gente tem essa vida aqui, que é vulnerável por causa da queda do homem. Somos todos os dias chamados a nos afastar de Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, sempre está aqui e nos convence do contrário. E a essência do evangelho é essa, vida eterna. Por mais que doa eu ver uma criança com uma doença terminal, aquele que tem os olhos de Deus vai enxergar com outro olhar, por uma outra perspectiva, sabendo que se aquela criança vinha a óbito, não terminou ali. Não terminou ali. Que a morte dessa criança também vai gerar uma comoção ao redor. Muitos vão fazer uso da morte do inocente e negar a existência de Deus. Sim. Por falta de entendimento e compreensão disso. Mas muitos vão se voltar ainda mais para Deus. Tu vê que nessa entrevista o Gesiel falando, né, que ele, quando o médico falou para ele que ele tinha 6 meses de vida, e aquilo revoltou, né? Fica chateado na situação, né? Revolta. Mas em um momento até a esposa dele perguntou que ele estava triste. Ele disse, não, realmente aquele médico machucou. Mas ele teve um entendimento que outra vez ele sentou lá, ele me falou, em torno de 1 hora, e foi atendido às 19 horas. E quando ele começou, teve um outro olhar sobre o médico. Que o médico estava lá das 7 da manhã às 19 horas atendendo um paciente atrás do outro. Ele entendeu que isso não, provavelmente, aquilo que ele tinha falado era o efeito de um cansaço, né, e tudo. E nesse momento ele olhou para o médico, falou para ele e disse assim, eu te entendo, eu estou aqui. Teve compaixão pelo médico. E aí o médico se abriu e eles são amigos até hoje. Que legal. Dizer, de uma doença, ele salvou o médico, com certeza absoluta. Entendeu? Então essa é a manifestação da glória. Daí tem essa questão, né, Fernando, da vida eterna, né? Eu perdi minha sogra, o câncer faz uns 2, 3 meses. Chegou um estágio da doença dela, que daí a minha esposa, né, falou, às vezes é até melhor que a mãe vai. Eu vou sentir saudade dela. A gente acreditava no milagre. Eu vou sentir falta dela. A gente sente falta da minha sogra. Com certeza. Todos os dias. Mas assim, viver da forma que ela estava vivendo não era mais a vida que Deus tinha planejado para ela. Não era digno. Não era mais digno da mulher que ela era. Da virtude que ela carregava.
da vontade que ela tinha de viver, entende? Então, quando você começa a passar por uma situação de dor e sofrimento, você tem duas escolhas. Ou você se rende à graça de Deus, ou você rejeita ela. Ou você rejeita ela e se torna uma pessoa amargurada, e vai se afundando ainda mais. Então, olhando para minha sogra, a gente queria que ela estivesse aqui, mas seria egoísmo da nossa parte. Com certeza. Eu queria que ela estivesse lá no quarto, com o respirador, como a gente já tinha preparado o quarto com o respirador, porque ela já não podia mais sair do hospital sem o respirador. Ela estava quase respirando, mas ela piorou. Aí, tipo assim, tu ir lá, ela no respirador e tal, sofrendo. Não. Então, era melhor que Deus levasse mesmo. Aí entra a questão da fé, da vida eterna. Ela hoje está mais viva do que nós. Sabe que dentro desse aspecto, eu vejo duas coisas que são muito importantes. Primeiro é o antes, é a questão que eu vi muitos casais, assim, uma falta de perdão, numa vida sem perdão, uma vida, né? Eu acho que isso o Evangelho traz muito, né? Uhum. E a outra é a culpa. Então, uma das coisas, por exemplo, às vezes vem a família, né? Vem os filhos e diz, doutor, não trouxe o pai ou a mãe, porque se ele souber que é câncer, ele vai pedir para morrer. Essa é uma situação. O que nós vamos fazer? Então, uma das coisas que eu falo é, vocês querem tratar ou não querem tratar? Mas no aspecto seguinte, se vocês não quiserem tratar como você, às vezes tinha alguns para nós não queremos tratar, nós queremos fazer cirurgia, nós não queremos nenhuma quimioterapia, nós não queremos ver sofrer e tal. E eu pergunto, no final da vida, quando ela falecer, como vai estar a consciência de vocês? Vai estar pesado. Então, isso é uma das coisas muito importantes, porque às vezes não vai libertar um perdão. Uhum. Às vezes, olha, não, por que a gente não fez alguma coisa? Então, essa é a primeira coisa que eu coloco muito bem para a família é, quando falecer, vocês vão ter sentimento de culpa? Ou vocês, nós fizemos tudo que era possível, nós fizemos a nossa parte, o destino foi esse, a situação foi essa, mas nós nos sentimos tranquilos, porque quando a paciente não tem mais como conversar, não tem mais como perdoar, não tem mais como... O chamado do Evangelho é o compromisso de cuidar. Sim. Meu pai e minha mãe adquiriram câncer, alguma coisa do tipo, uma doença terminal. A responsabilidade do chamado do Evangelho é abraçar e cuidar. Fazer o máximo para que a pessoa tenha um melhor carinho, um melhor abraço, os melhores momentos de vida. Rejeitar isso é rejeitar o mandamento de Deus. Que o pai deve honrar, o filho deve honrar pai e mãe. Entende? É a hora exata de responder toda aquela dedicação que o pai teve, a mãe teve, nos anos iniciais de um filho. Né? Então, eu acredito que sim. Se você está passando por isso, está passando por esse problema, eu te incentivo a cuidar do seu familiar, a se dedicar ao máximo pelo seu familiar. É desgastante? Incomoda? De certa forma incomoda, porque te tira daquela rotina confortável. Mas eu posso te garantir que se a situação for terminal e essa pessoa vinha a faltar, a tua consciência ela vai estar, mas eu fiz tudo o que eu podia. Eu gosto muito de trabalhar, assim, por exemplo, às vezes, olha, que nem hoje, por exemplo, uma consulta, uma senhora de 92 anos. 92 anos. Aí está com sangramento vaginal. Aí ele pergunta, mas 92 anos, ela está bem? Eu disse, não, é porque ela está bem que ela tem a oportunidade de tratar. Aí eu pergunto, nós podemos tratar e ela vir a falecer do tratamento. Uhum. Uma complicação cirúrgica, uma complicação anestésica, mas a gente pode não fazer e aí você vai sofrer, porque esse tumor vai crescer, vai sangrar mais, vai ter dor e tudo. Onde vai estar a tua consciência nos dois caminhos? Ela vai estar destruída. Então, essa é uma coisa muito importante que eu gosto de colocar para a família exatamente isso. Onde vocês vão estar? Porque o problema é de quem fica, não de quem vai. Né? Então, quem fica ali, como vocês vão se sentir em termos de amor ao próximo, amor ao pai, à mãe, onde vai estar a consciência tranquila, porque se você a consciência vai ficar o resto da vida. Né? E tu acha da questão
que eu vi muito. Isso vi muitos casais onde não tinha uma vivência adequada, não tinha perdão, não tinha desenvolver doença. Inclusive até a mesma doença, inclusive até a mesma cirurgia. Vi muitas coisas, ou então às vezes, mesmo que não existia, quando um falece, 2, 3 meses depois o outro vem a falecer, né? Mesmo que eles não se dessem bem. A questão do perdão, tu acha da questão do perdão em cima das doenças, desenvolvimento de doenças, não só câncer, mas de doenças em geral. Mas tipo assim, o perdão, ele tá ligado ao quê? A pessoa adquiriu a doença. O que eu vejo muito é... Não quis cuidar do outro, é isso? Não, eu vejo muito do desenvolvimento da doença. Pessoas que vivem uma vida amargurada por situações, não perdoam outras pessoas, acabam isso... Porque a gente sabe esse estresse, ela já tem uma vida desregrada ali. Isso. Não vou dizer uma vida desregrada, mas uma vida sem amor ao próximo. Tá, assim, uma pessoa que briga muito, briga com todo mundo, sabe? A gente vê que existe... Eu vi muito isso. Pessoas amarguradas, né? Que não perdoam um cônjuge, né? Não perdoam um filho. Mas, sabe, aquela pessoa orgulhosa, aquele orgulho, não de bem perdoar. E eu vi muitas dessas pessoas sofrerem, padecerem com câncer. Ela vai ter um aspecto psicológico bem preocupante. Bem preocupante. Porque a partir do momento que eu vivo uma vida amargurada e tendo ainda adquirido uma doença, a probabilidade de eu conseguir superar esse momento, ela diminui. Ela diminui. Eu acredito que até na tua área há dados, há estatística de que quando tu recebe uma notícia de uma doença e tu lida daquilo ali da melhor forma possível, com entusiasmo, com dedicação, a probabilidade de cura ela é maior. Maior, com certeza. Maior, com né? certeza. Então, quando eu opto, é aquilo que eu falei no começo, é efeito da queda. Nós estamos morrendo aos poucos, mas às vezes essa morte é acelerada por alguma doença. E associada e abraçada com sentimentos de ódio, com amarguras, com falta de perdão, o processo de morte é mais rápido ainda. É mais rápido ainda. O perdão, ele te liberta, daí não liberta o outro, né? Sim. Geralmente a gente pensa que liberta o outro, mas não, faz bem para si perdoar. Eu perdoar o Pimpas faz bem para mim. Porque se eu perdoo ele é porque algo morreu dentro de mim, não nele. E não tem como dividir a parte espiritual da parte física. Ela está intrinsecamente ligada, né? Se eu apertar aqui, tu vai sentir dor. Então, neural, psicológica, alma, espírito, seja lá como você chame isso, tá tudo intrinsecamente ligado, né? Por isso, doenças psicossomáticas. Exatamente. Então, tem um estudo no japonês, não sei se você lembra, que ele fala algumas palavras na água e depois aparecem os cristais de água diferente conforme a palavra. Então, isso é muito interessante, porque se jogar isso, que nós somos 70% água, se nós temos um pensamento, nossas palavras que saem da nossa boca são palavras ruins, ele mostrou. É impressionante a conformação dos cristais de água. Ele falava uma palavra e depois ele fazia análise dessa água. Existia uma diferença muito grande, né? Então, dentro dessa ideia, se eu sou 70% água, o que sai da minha boca é muita coisa ruim, eu falo muita coisa, eu tenho muito pensamento, é óbvio que influencia, né? Então, quando a gente vai ver a célula, a divisão e tudo, a grande parte é água. É água. Então, tu pode, nisso, ter lesões de DNA, porque o câncer nada mais é do que uma lesão, um erro de código genético, erro no código, numa divisão, que começa a dividir e começa a crescer. Então, nada mais é do que isso. E a parte mais importante no tratamento do câncer, nós mesmos. Como eu lido com isso? Não só isso, mas meu sistema imunológico é muito mais poderoso para combater o câncer do que qualquer quimioterapia, radioterapia, qualquer coisa. Então, eu estar bem comigo mesmo influencia bastante. Tanto que
o estresse, né? Todas essas coisas, a gente sabe que baixa a imunidade. Quando eu baixo a imunidade... Fico mais vulnerável. Exatamente, porque é o meu sistema imunológico que faz a correção e a identificação de que células estão erradas. E ela vai lá, destrói, limpa e coloca uma coisa nova. Eu até estava, uns tempos atrás, eu estava meditando, né? Eu gosto de meditar muito, refletir muito. Eu não gosto de pegar um texto e só ler e depois jogar fora, né? Eu gosto de meditar muito. E eu estava meditando nas escrituras e nessa essência que a gente falou de vida eterna. Olha que interessante. Deus nos propõe uma vida eterna. Deus deseja que nós estejamos com Ele o mais breve possível. Essa é a vontade de Deus. Que um dia nós estejamos todos regenerados, onde não vai haver mais lágrima, nem dor, nem choro, nem doença, não vai ter câncer, não vai ter nada. Vai ser pleno. Então, a essência, a promessa é para esse dia. Esse dia. Mas perceba um detalhe. E não existe incoerência aqui. O trajeto para mim chegar lá, claro, é a misericórdia de Deus. Sim. Mas a misericórdia de Deus me alcançando, ela vai me levar a me render aos mandamentos de Deus nessa trajetória. Ao propósito de Deus, à vontade de Deus. E você pode perceber, todos os mandamentos de Deus são bons. Com certeza. São agradáveis. Se você espalha amor, você não é indiferente ao próximo. E isso vai fazer bem para o teu corpo. Se você é uma pessoa que carrega a paz, você não carrega o ódio, a vontade de matar. Entende? Apesar de ser uma promessa de vida eterna, os mandamentos de Deus sendo cumpridos deixam uma vida terrena mais longa, mais coerente, mais cheia de cuidado. Cuidado com o que tu come, porque vai acelerar o processo, vai chegar mais rápido na vida eterna. Mas não é o que Deus quer. Sim. Que tu viva isso. A vida eterna está ali. Mas se tu agir conforme Deus quer, prolonga uns dias na Terra. Parece ser meio incoerente, né? Sim, mas Soa meio incoerente, mas não é. Os mandamentos de Deus são bons e trazem benefícios, tanto para a parte imaterial do homem, quanto para a sua parte material. Acho que é incrível. Bem interessante a história de Uzias, né? Que Deus aumentou dias na Terra, né? Então, isso é muito interessante. E para mim, essa é a grande guerra que é contra o cristianismo. Porque isso é libertador, enquanto o mundo quer nos manter escravos. Você pega a primeira lei, né, que Deus deu ao povo judeu. Tem muita lei ali que foi para cuidar da saúde do povo. Porque era um tempo que não tinha tanta higiene, tanto saneamento, não tinha saneamento básico, não tinha nada. Então, algumas proibições de ingerir certos tipos de alimento não era porque ia fazer mal à parte espiritual do homem. É porque ia matar o corpo dele mais rápido. Não, essa é uma das coisas que para mim trouxe muito conhecimento. Foi assim, você vai no site do Conselho Federal de Medicina, e você vai lá, vai estar a história de Hipócrates, vai estar a história, né, que é o pai da medicina, aí tem lá Deus Esculápio, que é, né, para o símbolo da medicina, né? Então, quando você estuda a Bíblia, você vê que o símbolo da medicina é a vara de Arão com a serpente de bronze, né? Que ali é a vida. E outra, quando ele fala que Hipócrates é o pai da medicina, por que eles colocam isso? Porque Hipócrates é em torno de 400 anos antes de Cristo, né? Que ele faz uma correlação clínica, por isso que ele é chamado pai da medicina. Só que se você vai lá e olha Levítico 13, que foi escrito 1000 anos antes, em torno de 1400 antes de Cristo, está lá toda a conduta clínica a respeito da lepra. Então, assim, é uma cópia, né? Então a gente sabe quem é o pai verdadeiro da medicina. Está ali. Como que ele está? Se você cumprir isso, você fica na casa, limpar a casa. Se ele podia voltar a conviver, não voltar a ver. Tudo com o quê? Com aspectos clínicos das lesões na pele. Para proteger a saúde do ser humano. Esse é o verdadeiro pai da medicina, né? Então, essas são coisas libertadoras de entendimento
que você começa a refutar essas coisas. Um fruto do espírito. Domínio próprio. Que falta na maioria de nós, falta, principalmente na hora da comida, né? Na Bibeira. Então, olha só, se eu começo a desenvolver esse fruto, esse hábito do fruto, né? Que é o domínio próprio, eu vou ter benefícios temporais e eternos, cara, nessa parte. Entende? Com certeza. Até eu falo eternos assim, porque eu estou desenvolvendo um mandamento de Deus, e temporais porque eu vou prolongar meus dias na Terra. Eu vou saber comer melhor, eu vou cuidar para ter uma disciplina de exercício e tudo mais. Então, o chamado do Evangelho é para a plenitude do homem, enquanto ainda está na Terra. Sim. Até o Luciano Subirá lançou um livro agora a respeito, né, de saúde e tal. Mas para mim, Daniel capítulo 2 para mim é fantástico. fantástico. Ali tu vê, né, como que a tua obediência a Deus, né, a você refutar, era bebidas, todas essas coisas, e manter no vegetal. Ao final, né, de 3 meses, se não me engano, eles estavam mais saudáveis do que os outros. Então, assim, isso é importante. Se você colocar na cabeça, entender, e ter a fé naquele Daniel, para mim, isso aí é fantástico. Cara, os mandamentos de Deus, eles são maravilhosos. Maravilhosos. Às vezes, por uma tradição religiosa de um Deus que castiga, né? Geralmente, o mandamento de Deus, ele é colocado como algo pesado nas nossas costas, né? E que tem uma punição imediata de um Deus cruel, justiceiro, que vai te fazer sofrer, né? Mas quando a gente entende mesmo a essência do mandamento de Deus, a gente percebe que todos os mandamentos dele são bons. E que o não cumprimento desses mandamentos não é que vai ter um Deus terrível de castigando, não, é que vai gerar consequências terríveis. Porque a gente não pode separar aqui espírito do corpo, alma do corpo, tá tudo interligado. Tudo interligado. Eu comecei agora a estudar um pouco de neurociência. Cara, né? Sou apaixonado por esses assuntos assim. Então, fala muito sobre a plasticidade, né, cerebral, que acreditava-se que era só na fase ali dos 6, 8 até os 14, 16 anos, digamos, né, do desenvolvimento. Depois era só uma manutenção, ou nós íamos caindo, né? Sim. E hoje, com metodologia, ressonância e tudo, mostrou que a plasticidade, ela é enquanto você buscar. E Se você estiver cavando, você vai... E a melhor forma de buscar a plasticidade, fazer novas conexões, melhorar a oxigenação cerebral, melhorar o cognitivo, você ter até o final da vida, é sempre buscar assuntos diferentes, buscar coisas diferentes. Olha, eu dominei, vou fazer tal esporte, dominei esporte, passo para o próximo. Estou estudando neurociência, então evoluindo. Sempre estudar coisas diferentes. Quando você estuda coisas diferentes e busca conhecimentos diferentes, você abre conexões diferentes, outros neurônios, outros locais, outras partes de memória. Então, com isso, você consegue fazer uma plasticidade. E não importa a idade. Uhum. E eu acho que isso também é fascinante na Bíblia, porque tem muito ensinamento. Muito ensinamento. Bastante. E o ensinamento me trouxe também da estudo de neurociência. Eu comecei a estudar filosofia. Eu comecei a estudar não só livros cristãos, mas estou buscando muitas coisas, muito conhecimento que 2 anos atrás eu não tinha nem perspectiva. Você lê C.S. Lewis? Sim. O C.S. Lewis é muito bom para essa parte de ciência, filosofia e fé. Ele é muito bom. Aquele livro, né, o Cristianismo Puro e Simples, né? Ele é muito difícil de entender, mas é um baita livro. Eu indicaria para quem não conhece a Deus, não conhece, ou é ateu, ou é cético, ele é um livro que, mesmo você sendo cético, você vai entender que existe alguma força que empurrou para frente. Isso, né? Tem um motor... Um fator gerador. Tem um fator gerador. Eu tenho uma consciência moral do que é certo e o que é errado. Aí C.S. Lewis vai partir do diálogo e da reflexão de que da onde vem, então, esse conceito moral.
Porque antes de eu agir, tem uma força que me faz agir. Se E essa força é boa. Se eu digo que a tua atitude é ruim, e eu sendo um cético, eu digo que a tua atitude é ruim. Como que tu prova, né, sendo um cético, que aquela atitude é imoral? O que rege? Entendeu? Quem é o fator gerador disso? Eu falo para alguns alunos da medicina lá que estão iniciando, né? Não acredito na teoria da evolução. Então, tudo bem. Nós evoluímos para melhor, evoluímos melhor. Se nós evoluímos melhor, qual é a força do bem que fez evoluir para melhor? De onde saiu? De onde surgiu isso? Isso. Né? Até porque antes de eu agir, antes de eu melhorar geneticamente, qual foi a força que fez? Porque se eu pegar né, as leis de Newton, de inércia, quem que fez? Porque era para a gente sentar e ficar o mesmo, né? O mesmo ser humano, né? Que nasceu, se eu levar em consideração a teoria da evolução, por que evoluiu? Se a gente levar a lei da natureza, é a inércia, como que evoluiu? Quem que empurrou para frente? Quem é essa força? A lei da natureza. Né? Tem um fator gerador aí. Exatamente. Que daí nem a ciência alcança. Exatamente. Então, mais cético pode ser, você não pode discordar que existe essa força. Vai partir para o absurdo. E quando parte para o absurdo, é onde Deus entra. Ele é o absurdo. Ele é o inalcançável. Ele é o ser que não se prova a existência, se vive a existência dele. Deus é. Deus é em você, Deus é em mim, Deus é no próximo. E eu vejo que esse entendimento faz com que a gente tenha a ideia de que, por mais que eu faça tudo, existe o fator para desenvolver uma doença, um câncer, uma pressão alta, uma artrite reumatoide, outras doenças. Só que o entendimento que eu tenho de que eu não posso separar o lado espiritual e o lado físico, eu vou fazer de tudo para não ter. Não quer dizer que eu não vá ter. Mas eu fiz a minha parte. Né? Se você separar, você vai cair nos erros, né? Exatamente. Que a humanidade vem cometendo desde o início. E foi combatido ensinamentos falsos na igreja primitiva dos gnósticos, que consideravam o corpo humano mal, a matéria má, e que Deus era um demiurgo, um Deus mal do antigo, um Deus bom do novo, que não era o mesmo Deus, que era impossível conceber a ideia de que um Deus santo se misturou com a matéria que é suja. Aí, por tu considerar a matéria suja, o que tu faz com o teu corpo não interfere na tua parte espiritual. Então, tu pode ter uma dicotomia aqui, uma dualidade, né? O pessoal vai falar do dualismo. Sim. A guerra entre o bem e o mal. Começa a se criar muitas teorias. O ser humano adora. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte. Tá bom, chegamos ao fim aí, né? Muito obrigado. Rápido, hein? É rápido, não, a gente vai falando dos assuntos bons, a gente vai. Isso é muito bem bom. Rápido. Tá, te agradeço mais uma vez, né? Espero que eu possa ter contribuído aí de alguma forma. Não, com certeza. Para mim foi uma honra estar aqui. Esse é o nosso bate-papo. Espero que tenha direcionado alguém que busque. Se Amém. buscar e nós salvamos uma vida, aquela Amém. Desgarrada, isso aí. já valeu a pena. Esse é o propósito. Tá, uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado aí, boa noite. Tchau, tchau.